mais um dia, bora tomando um café. Hoje vamos fazer diferente. Aproveita que você está iniciando para você não esquecer. Curte, comenta, compartilha. Vamos fazer essa mensagem chegar mais longe. Vamos fazer esse YouTube entregar para mais pessoas nessa manhã. Bora junto? Tô esperando. Curte aí, curte, comenta aí. Hoje a nossa palavra-chave é intimidade. Comenta aí, escreve aí no comentário, intimidade. Escreve aí. E bora junto para mais um dia, pra gente prosperar. Tô aqui com meu café, como vocês já viram, o livro que é a base do nosso bate-papo de hoje, e a intimidade que a gente falou que é a palavra-chave. E aqui traz uma frase que ele fala assim, ó. Aí a frase diz assim, ó: a transformação de Deus em nossa vida ocorre de acordo com o nível da nossa entrega. Aí você já pode ver que intimidade, para você ter intimidade, depende do tipo de entrega que você faz. Qual a sua entrega para um relacionamento? Intimidade não se constrói se não tiver um relacionamento. Relacionamento não se constrói se você não tiver uma intimidade. Intimidade não se constrói se você não tem uma proximidade. Se você não se aproxima, dificilmente você vai ficar íntimo, dificilmente você vai ter um relacionamento. E o texto de hoje que ele nos fala, ele está lá em 2 Coríntios 3:7. Ali tem um trecho em cima, tá assim, ó: é impossível ir além. Vamos lá ver o que o texto traz pra gente. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras. Quais são esses ministérios que trouxe a morte? Aqui ele está falando quando Moisés subiu no monte e trouxe os 10 mandamentos. E os 10 mandamentos, aqueles: não roubarás, não matarás, pode ver que ele só traz a questão da punição, traz a morte. Por isso que tem aquele ditado que a letra mata, porque a letra quer dizer que a lei, quando você vive pela lei, você vive sufocado, você vive, como eu vou dizer, você só vive embaixo de regras. E o correto, para que você não se sufoque, não é viver por regras, mas viver por princípios. Que quando você vive por princípios, você não se preocupa com leis, você não se preocupa com regras, porque você já está vivendo em princípios. E o princípio está acima das leis. Por que as leis foram criadas? Porque não eram respeitados mais os princípios. E uma vez que você segue os princípios, aplica os princípios na sua vida, você não precisa se preocupar com a lei, você não precisa se preocupar com as regras, porque os princípios estão acima das leis. E aqui ele continua falando assim: mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do seu resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Quando Moisés desce do monte, ele desce com as tábuas, mas mais com as tábuas, ele acaba de descer da presença de Deus. Então imagine um rosto dele resplandecente da luz divina que vinha sobre ele, que ele estava em contato com
com Deus, e essa luz, ela resplandecia. A presença de Deus lá em cima do monte, quando ele desceu, ainda resplandecia no rosto de Moisés. E as pessoas, elas olhavam, muitas delas assustadas. E o que eu quero dizer com isso? O que a intimidade tem a ver com isso? A intimidade tem a ver com a proximidade. Toda vez que você se aproxima de pessoas ou de coisas que fazem você se iluminar, que fazem você ter bons pensamentos, que fazem você direcionar a sua mente para um outro caminho, para um outro olhar, você fica semelhante a isso. Por isso que é importante você prestar atenção com as pessoas que você anda, que andam com o mesmo propósito que o seu. Porque assim como Moisés, quando desceu lá do monte, que ele estava na presença, com intimidade com Deus, com intimidade com o Senhor, ele desceu com o seu rosto com resplendor, com um brilho que todos olhavam e se admiravam com aquele brilho. Mas por que que as outras pessoas não tiveram esse brilho? Por que que elas não tinham esse brilho? Porque elas não tinham esse relacionamento, essa intimidade com Deus. Queriam que Moisés fizesse por eles. Muitas vezes você precisa fazer por você. Você não pode delegar coisas que você tem que fazer para que outras pessoas possam fazer. Esse é o ponto. Esse é o ponto-chave. Para que você tenha intimidade com o seu propósito, com as coisas que você precisa vivenciar, é necessário ter clareza, clareza plena daquilo que se quer. Quando você tem intimidade com Deus, quando você tem intimidade com o Senhor, você é livre. Porque você não vive por regras, você vive por princípios que são maiores, mais elevados que as leis, que as regras. A sua régua aumenta, sobe. E se você entender isso, você vai muito mais longe. Você começa a entender. Bati o pé aqui. Você começa a entender o que de fato é importante para a sua vida. E quando a gente fala e tem muitos benefícios que você pode perceber quando você tem intimidade, quando você é próximo, quando você tem um relacionamento sincero. Tem muitos benefícios. Os planos de Deus, os planos são revelados para você. Os planos de Deus para a sua vida são revelados. E você entra num propósito maior. Mas lembra, o propósito de Deus, o seu propósito de vida tem que estar alinhado com os propósitos de Deus para que você possa prosperar. E essa informação privilegiada, você só consegue se você tiver uma intimidade. Somente se você tiver intimidade, você consegue. Porque aí você consegue alinhar os seus planos com os planos de Deus para a sua vida. E como eu sempre gosto de ressaltar aqui, pessoal, não é sobre religião, é sobre vida. Sobre a sua vida, como você leva a sua vida, como que você quer transformar os dias da sua vida. Quando você tem intimidade, a sua energia se renova. A sua energia se renova todos os dias. Você tem força para avançar. Você tem clareza. Você tem energia de realização para realizar os seus planos, as suas metas. Você cria um método para você avançar cada dia mais. Entenda,
Mas para que essa construção aconteça, é necessário ter intimidade. E quando você tem intimidade, você tem liberdade. Mas a gente fala de liberdade de obediência. Não confunda liberdade com fazer o que você quiser. É liberdade de obediência. Você segue uma direção naquele caminho e você não se desvia nem para a direita e nem para a esquerda, porque você tem um alvo. E lembra como a gente conversou? Pecado é desvio de rota. Se você tem uma rota, você não pode desviar. Você tem que seguir em frente, colocar os olhos naquilo que você busca. Não coloque os olhos nas circunstâncias aparentes, mas sim naquilo que você busca. Em Jeremias 29:11, ele fala lá que os planos de Deus são planos para que você prospere, para que você tenha uma esperança de um futuro. Só que esse prosperar, essa esperança de futuro, você só consegue tendo intimidade. Por isso que eu sempre convido você a estar aqui ou na sua casa, sozinho, você e Deus, fazendo o seu devocional, fazendo a sua meditação, fazendo o seu mindfulness, tirando um tempo que você se liberta das escravidões desse mundo. Muitas e muitas vezes é uma luta a gente sair de frente desse aparelho que você está me vendo aqui. Vira e mexe, cada momento, cada distração que você tem, você está numa rede social, no celular, num joguinho. E isso tem acabado com a vida das pessoas. O problema não é usar o celular. O problema não é jogar os joguinhos. O problema está no excesso que isso tudo faz. E às vezes você fica tanto tempo que você não faz aquilo que realmente precisa ser feito para que você venha prosperar e avançar. Você não faz um planejamento para que as coisas venham acontecer. O celular hoje é uma um, um, um grande vilão que ele rouba o seu tempo. E muitas vezes ele está roubando um tempo que você poderia estar investindo em intimidade com Deus para você prosperar naquilo que você tanto sonha, naquilo que você tanto quer. É necessário aprender a se renovar todos os dias, renovar a sua mente para que você possa avançar. Isso é o mais importante. Isso é o mais importante. Então a gente falou sobre isso, intimidade. Como fazer para ter intimidade? Como fazer para ter intimidade? Eu preciso ter relacionamento. E para ter relacionamento e intimidade, eu tenho que ter proximidade, eu tenho que estar próximo, buscando, estando próximo, junto. Por isso, o meu convite todos os dias para você, de manhã e à noite, são os 2 melhores horários para que você possa fazer isso.
de manhã e à noite. Tire um tempo mínimo que seja. Sai um pouco da frente das telas e fique um pouco com você mesmo, meditando. Você vai ver que seus dias vão se desacelerar e você vai ter uma visão mais ampliada de tudo aquilo que você precisa fazer. Tá certo, pessoal? Conto com vocês aí. Curte, comenta aí intimidade, que é a nossa palavra-chave de hoje. Intimidade, comenta aí, intimidade. E vamos criar esse laço todos os dias, se unindo com aquele que pode transformar toda a sua vida, tá certo? Renova sua mente todos os dias e até a próxima. Tchau, tchau.